Boa noite, bem-vindos a uma edição especial do programa MOSEF. Estamos no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane, onde decorreu a segunda sessão da conferência temática dedicada aos desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Nesta edição especial do programa MOSEF, vamos olhar para os resultados da conferência e tentar fazer uma análise daquilo que serão os principais desafios e as principais propostas que saem desta conferência que decorreu nos dias 18 e 19 de março. Connosco aqui no Complexo Pedagógico temos o professor Rafael Waiane, economista agrário e também investigador do Observatório do Meio Rural. Temos também connosco a economista Marianita Dengo e ainda o professor David Shirley, da Universidade Estadual de Michigan. Muito obrigada aos nossos convidados. Professor Rafael Waiane, eu começaria por si. Que síntese é que podemos fazer destes 2 dias de discussão intensa, de debate aberto? O que é que sai daqui? Muito obrigado, Cristiana. Obrigado à SOICO por convidar-me para participar deste evento. Estes 2 dias nós discutimos a agroindústria, da subsistência à sustentabilidade. Eu vou dividir a minha intervenção sumária em 2 partes. Uma é o debate à volta da procura e a outra à volta da oferta. Oferta de alimentos, oferta de produtos de matéria-prima para a agroindústria. Na área da procura, nós vimos que a população está aumentando no mundo, em Moçambique em particular. Neste momento temos cerca de 25 milhões de habitantes. Projeta-se daqui a 20 anos teremos 60 milhões de habitantes. São pessoas que vão precisar de continuar a alimentar-se. Para além disso, há um aumento da renda. Nós temos visto que a renda per capita tem estado a aumentar. Há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, nós estávamos à volta dos $300 de paridade de poder de compra, PPP, e neste momento andamos por volta de $700 PPP. Portanto, há um crescimento da renda e com o crescimento da renda, vêm novas exigências de melhor qualidade dos alimentos. Nós vimos também, como resposta ao crescimento que está a acontecer nas nossas urbes e não só, de grandes superfícies que vendem produtos. E as pessoas estão demandando cada vez melhores qualidades. E hoje, complementar isso, o professor David falou desses mesmos desafios, dos desafios do agroprocessamento, e mostrou claramente como a exigência não está só a refletir-se naqueles que têm maior rendimento, mas também naqueles que são considerados pelas organizações internacionais pobres, de $0 a $2, também esses estão exigindo melhores quantidades. Portanto, há uma demanda de mercados locais, por alimentos e produtos processados e outros não alimentos, mas também ao mercado regional. A ideia de ter a SDC foi de aumentar o mercado e o tamanho do mercado está a aumentar, pela não só expansão geográfica, mas também pela população. E, naturalmente, também o mercado internacional. Neste momento, com este desafio todo desta gente à procura de alimentos, como é que está a situação da oferta de alimentos, a procura de oferta? Nós vimos que a oferta ainda é extremamente baixa. Estou a falar no caso específico de produtos alimentares, e isso é visto pelo nível de importações que o professor David mostrou hoje claramente, que, contrariamente a muitos outros países que conseguem alimentar, nós estamos já a importar. Significa que há um déficit alimentar. A produção ainda não é suficiente. Estamos a exportar, sim, algumas quantidades, mas por que é que esta oferta não está ao nível de satisfazer as necessidades, quer da alimentação direta, quer da indústria para processamento? É a escala em que nós produzimos. A escala e, sobretudo, a produtividade, que é extremamente baixa para todos os níveis. A produtividade per capita de alimentos tem estado a decrescer. Se nós olharmos para a produtividade toneladas por produto, na maior parte dos principais produtos, nos últimos 50 anos, não temos estado a fazer grandes melhorias. Naturalmente que saímos de uma situação em que houve guerra, então pode-se ver, os gráficos de produção, uma espécie de U, em que
a produção estava a um certo nível, foi baixando, agora estamos no pico. Mas ainda não conseguimos ultrapassar os níveis de 1961, por exemplo. De acordo? Portanto, há desafios enormes na produtividade que são aumentados pelas mudanças climáticas que falamos todos e vimos nos últimos tempos. E por que é que não conseguimos atingir altos níveis de produtividade? A tecnologia não está lá, a extensão não está. Todos nós falamos ontem de quão baixo é o nível de intervenção do Estado, de provimento destes serviços básicos agrários. E as políticas parece que não estão ainda alinhadas. Há um processo de aprendizagem que houve nos últimos 40 anos de independência, mas é necessário continuar a olhar para elas. Falou-se da questão do empoderamento dos produtores, sobretudo dos pequenos produtores, maior participação, e isso só pode ser conseguido se eles conseguirem, em associações, um processo de educação, esse processo. Então, há uma parte de economia política também que intervém nas decisões que são tomadas. Mas os grandes desafios mesmo continuam ao nível de investimentos em infraestrutura rodoviária, abastecimento de água para a irrigação, eletricidade e, naturalmente, também a parte de instituições que não estão a funcionar. Todo este ambiente não permite que haja incentivos suficientes para as pessoas embarcarem e aumentarem a sua produção. Isto foi revelado. Há alguns exemplos, foram anotados alguns exemplos isolados de sucesso, mas é necessário que haja uma maior escala na multiplicação, identificação destes casos de sucesso para serem massificados. Um outro desafio que foi visto a nível de política foi identificado com a inconsistência, a falta de persistência na aplicação das leis. Há uma mutação constante. E descontinuidade. Estes sucessos na área da agricultura exigem necessariamente persistência e continuidade. Sem isso, não é possível ter essa transformação. Obrigada, professor. Doutora Maria Anita Dengo, estamos a tocar aqui num ponto que foi de facto muito levantado, que é a questão das políticas e das estratégias. Toda a gente parece concordar que as políticas existem, os planos estão lá, mas há aqui algum desfazamento entre aquilo que é o plano e aquilo que é a ação. Então a minha pergunta seria, até que ponto é que esta conferência, este fórum, pode acrescentar algo de novo e aquilo que sai daqui, as conclusões e as pistas que saem, de alguma forma refletir-se no processo de definição e de implementação das políticas? Muito obrigada, Cristiana, e muitos parabéns à Mosefo. Foi um ciclo de palestras sobre agricultura que eu acho que foi bastante informativo e trouxe vários atores, portanto, interessados no desenvolvimento da agricultura. Portanto, respondendo à sua pergunta, na minha opinião, eu acho que o ciclo de palestras que a Mosefo levou durante este período, e particularmente as duas últimas conferências onde juntava todo tipo de autores interessados na agricultura, emergiu um consenso que é a importância dos mercados. Tenho que salientar que, de fato, na primeira conferência, portanto a conferência que se realizou ontem, o fato de nós termos na conferência o Ministro da Economia e de Finanças, o Ministro da Educação, o Vice-Ministro da Agricultura e outros atores em diferentes... O Vice-Ministro da Indústria e Comércio, né, e outros atores, portanto, que intervêm, portanto, no processo na indústria agrícola, mais uma vez aponta para o fato de, cada vez mais, em termos de decisores políticos, entender-se que a agricultura é, de fato, uma ação transversal e que requer políticas coordenadas, requer políticas, como disse o meu colega Wayer, que tenham uma certa continuidade. O que é que nós podíamos tirar desta conferência, que também saiu bastante saliente, é o fato de, se os mercados são de fato o catalisador para puxar a indústria agrícola para fora, então o que é necessário fazer para que eles se desenvolvam, né?
saiu da conferência a necessidade muito grande de puxar não só pelo desenvolvimento dos mercados locais, mas também os mercados regionais e internacionais. Que papel é que políticas, ou que papel seria do Estado e que políticas poderiam se fazer nisso? Em primeiro lugar, é necessário, portanto, ver-se no conjunto das diferentes políticas que existem, setoriais e macroeconómicas, quais são, de fato, aquelas que são complementares e jogam a favor, portanto, do próprio desenvolvimento da agricultura, olhando para os dois lados, como disse. Portanto, a indústria agrícola tem que sempre olhar para os dois lados, para o lado da oferta, que é o lado dos produtores, para o lado da procura, que é o lado dos consumidores. Os dois lados têm que ser vistos, né? Então, olhar para o conjunto de políticas atualmente existente e ver a sua aplicabilidade e ver a sua consistência e fazer o monitorio dessas políticas é uma questão fundamental. Também foi levantado, portanto, na conferência e saiu como uma necessidade extremamente importante e ligado também a ações que o governo tem que melhorar, é toda a questão da informação e da estatística. Para se poder fazer políticas adequadas, poder-se fazer políticas que respondam aos objetivos que o governo ou a sociedade moçambicana quer atingir, é necessário que sejam baseadas em informações reais, informações que são monitoradas, para poderem-se fazer as políticas ajustadas. Portanto, isso é uma área em que também o governo deveria trazer. Em Moçambique, portanto, a disponibilidade de informação ainda continua sendo, até certo ponto, um bem público. De fato, ainda continua sendo um bem público. Noutras sociedades mais desenvolvidas pode já ser um bem privado, mas em Moçambique, e particularmente em relação à indústria agrícola, ela continua sendo um bem público. É uma área em que, de fato, o governo tem que olhar para ela, porque é fundamental para fazerem-se políticas informadas. Também levantou-se toda a questão da necessidade do monitoreio. Monitoreio, portanto, do impacto das diferentes políticas que o governo já tem elaborado ao longo do tempo. Deu-se, por exemplo, o caso da política de apoio na área de combustíveis, em que os atores disseram com clareza que não chega são muito poucas as pessoas que beneficiam, portanto, dessa política de subsídio ao combustível que deveria apoiar mais produtores. Mais uma vez, refletindo a necessidade de, ao se elaborarem políticas, ter-se em conta, de fato, os instrumentos que estão a ser postos em prática vão ou não vão alcançar os objetivos que o governo pretende. Não só na política de combustível, também foram dados muitos outros exemplos noutras áreas. O que sai muito forte nesta conferência também é a necessidade de desenvolver os mercados, desde os mercados de insumos até os mercados de produto final. E a necessidade de desenvolver os mercados tanto locais, como regionais e como internacionais, que de fato estão a acontecer. E como disse também o meu colega Wayen, foram apontados casos isolados, de casos de, vamos chamar de sucesso, né? Quer no mercado de insumos, quer na produção mais adiante, portanto, do processamento de produtos agrícolas. E o que o governo, talvez, a equipa de governo possa fazer é perceber o que é que fez com que esses atores que hoje têm sucesso, por exemplo, os que estão a exportar, portanto, hortícolas para o mundo, flores para o mundo, e estão a abastecer os mercados, os grandes retalhistas urbanos, né? O que é que está por detrás do sucesso dessas poucas empresas que conseguem, de fato, no ambiente existente, no conjunto de políticas existentes, conseguirem ainda terem um sucesso? Saiu bastante claro nesta conferência ontem, pela apresentação da senhora do Botswana e outros intervenientes, a senhora Michelle. Foi oradora no primeiro painel sobre acesso aos mercados. Pois é. O que saiu da conferência, o que ela traz para a conferência é a necessidade de fato, a agricultura cada vez mais ser vista como um negócio que rende. Então, isso levanta uma dimensão em termos de extensão de serviços que o governo pode prestar ao camponês. Não basta só saber produzir, é preciso saber produzir para onde, para quê, ter uma mentalidade de negócio. Porque enquanto a agricultura não for vista como um negócio rentável e lucrativo,
de fato, ela não vai ter muito espaço para ela se desenvolver. E eu não queria me alongar mais, queria Obrigada. ficar por enquanto por estes assuntos. Muito obrigada, doutora Marianita. Professor David Shirley, eu sei que acompanha há muitos anos Moçambique, já viveu cá, mas mesmo antes de viver já acompanhava desde 1990. Sim. Portanto, conhece profundamente a situação da economia moçambicana. E há aqui um ponto curioso que emerge, que é a questão, este foco nos mercados que foi falado, portanto, concentrar as atenções na procura para estimular a oferta e, por conseguinte, a produtividade. Agora, no entanto, nós vemos que em economias emergentes, como é o caso de Moçambique, o papel do Estado ainda é fundamental. Isso foi referido por diversos intervenientes ao longo das duas sessões. Qual é que é a sua perspectiva sobre este tema, o papel do Estado em economias como a moçambicana? Okay. Grande pergunta. Vou referir um pouco primeiro ao que eu vi ao longo dos anos, começando em 90, não é? Em 90 houve guerra, okay? Muito pouco comércio. Maputo estava completamente dependente praticamente das importações. Mas mesmo durante a guerra, okay? Quando vinha ajuda alimentar, o setor privado levava a ajuda alimentar, o milho amarelo, o famoso milho amarelo, lá para Xai-Xai, lá para Inhambane, para outros sítios. Quer dizer que mesmo durante a guerra, a pura atividade privada econômica estava a funcionar até certo ponto, com muito grande risco, altos custos, etc. Acabou a guerra, ok? Então, houve realmente um florescimento incrível, de certa maneira, de mercados, outra vez, completamente privados, ok? As mamanas de Maputo, as mulheres que iam a Manica arrumar milho e outros produtos e levá-lo para Maputo. Foi incrível, realmente. Mas, até certo ponto, foi a fase fácil, porque foi uma atividade apenas privada, quase sem atividade pública. Mas agora, com a normalidade, falta de guerra, crescimento econômico, o governo sim tem que engajar, mas tem que engajar de uma forma certa, uma forma que realmente vai melhorar o andar da economia, em vez de piorá-la. Então, eu gosto de pensar em três coisas. Qualquer país tem que investir em tecnologia, primeiro. Três coisas interligadas. Tecnologia, instituições e políticas e programas. Okay? E cada um depende do outro. Por exemplo, não pode haver desenvolvimento de tecnologia sem instituições, não pode haver boa política sem instituições e não pode haver nenhum disto sem capacidade humana. Então, realmente, o primeiro dever do governo é de investir na capacidade humana. Diria que é certo que é necessário investir em universidades a nível terciário, mas também a grande massa da população tem que 2, 3 anos de educação, 4 anos de educação, 5, 6, 7 anos de educação, ok? E de uma qualidade assim. Então, realmente tem que haver uma massificação, se pode dizer, de aumento massivo da qualidade, acesso à qualidade a nível primária e secundária, ao mesmo tempo que se investe na educação terciária. Então, bem, eu poderia falar mais, então, isso é fundamental. Há muitas coisas fundamentais. A outra é simplesmente o que eu disse antes, que é muito fácil para o governo gastar muito dinheiro em coisas que no longo prazo não rendem, não é? Então, o desafio é aprender as lições dos vizinhos, de outros países, ver os erros que são muito visíveis, ver os sucessos que são talvez não tão visíveis
e orientar o investimento para a produtividade sustentável e não simplesmente aumento de curta duração de renda que não pode durar através pela maneira em que se conseguiu. Muito obrigada, professor. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Bem-vindos de volta à segunda parte desta edição especial do programa MOSEF. Estamos no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane para fazer uma análise sobre a primeira conferência MOSEF de 2015, dedicada ao tema Os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Connosco temos o professor investigador Rafael Wayan, a economista Maria Anita Dengo e o professor da Universidade Estadual de Michigan, David Shirley. Professor David Shirley, há aqui um aspecto também que surgiu ao longo da conferência, que se percebeu que o desenvolvimento do setor agrícola é um assunto que não diz respeito apenas à agricultura. Como dizia há pouco a doutora Maria Anita Dengo, tem a ver com a economia, com as finanças, com a indústria, com o comércio, com a educação. Então, de que forma é que o Moçambique pode olhar e melhorar a abordagem do setor de forma integrada, de forma transversal e tendo em conta um momento muito particular da economia moçambicana, que é o boom dos recursos naturais? Então, por um lado, é simplesmente reconhecer que cada dia uma parte maior da economia agrícola ou da economia alimentar provém de atividades depois da machamba, ok? Então, investir na machamba, aumentar a produtividade, sem dúvida, sem falta. Mas como eu disse anteriormente, se não há quem pode não simplesmente comprar e transportar e entregar o alimento, ok? Senão comprar, limpar, secar, processar, embalar, distribuir o alimento. Então não vai haver a procura sobre qual o Rafael falou. Então, se nós pensamos na parte pós-colheita, temos então que pensar em água, temos que pensar em energia, temos que pensar em infraestrutura rodoviária, etc, etc. E, falando do boom energético, é um facto absurdo que a Nigéria, por exemplo, com todo o petróleo que tem que importar petróleo refinado, ok? E tem problemas enormes de acesso à energia para a indústria, ok? Então, eu sei que o Moçambique agora está a ter certos problemas em termos de disponibilidade de eletricidade, por exemplo. Então, investir, aproveitar do boom energético para haver energia acessível aqui em Moçambique é fundamental. Energia para a indústria. Para a indústria, e quando digo indústria, digo... E mesmo para a produção, não necessariamente para o processamento, mas para o lado da produção também. Para toda a economia. Os sistemas de irrigação... Exatamente. Por exemplo, o produtor precisa de acesso à eletricidade para os meninos, para as crianças estudarem, por exemplo, e avançarem. Precisam de eletricidade, por exemplo, para regar. Então, energia desde o campo para depois. E, obviamente, o setor de processamento agroalimentar não vai poder crescer neste país sem acesso à eletricidade a preço acessível. Então, todo é multissetorial realmente e o grande desafio o grande risco é que Moçambique, tendo todos os recursos fiscais que vai ter, vai gastá-los em programas
que não aumentem realmente a produtividade econômica em todo o país. A professora referiu um exemplo negativo, que é o caso da Nigéria. Haverá exemplos positivos na região que nos podem inspirar ao nível do setor agrícola e de transformação? Exatamente. Então, por exemplo, se pensamos em Quênia, ok? Quênia tem um nível de escolaridade bastante alto, até no campo. Muitos produtores com educação secundária e alguns com mais problemas étnicos, mas tem também muito investimento comercial na sua agricultura. Tem o grande sucesso da exportação de hortícola no país, que vem de uma colaboração entre o governo, em termos de políticas, investimentos em infraestruturas e atividade privada e o sector familiar, pelo menos no início, na produção. E também tem um sucesso que não é muito bem reconhecido, no sentido de quando eles liberalizaram o mercado de fertilizantes, e melhoraram o sistema rodoviário também, os dados indicam um grande aumento no uso de fertilizantes e uma grande redução no custo dos fertilizantes através dos mercados, porque havia uma importação livre, facilitada, havia sistema rodoviário melhorado e havia um ambiente de negócios que fazia com que vários lojistas, na terminologia de Moçambique, investiram na capacidade de trazer os fertilizantes e vendê-los. Então, foi um exemplo de sucesso mais de uma política, do que um investimento exatamente público. Foi uma política que facilitou a atividade privada, que teve grande impacto no acesso e custo desse insumo importante. Muito obrigada, professor David. Doutora Marianita, remetendo para o tema da conferência e o subtema da subsistência para a sustentabilidade, existem boas experiências em Moçambique. Nós temos bons exemplos, mesmo ao nível do setor familiar, de produtores que conseguem atingir bons níveis de produtividade, conseguem chegar aos mercados. Então, quais são essas boas experiências que nós temos que identificar, como é que as identificamos e como é que as replicamos e como é que ampliamos a escala? Cristiana, esse é o desafio, né? Existem em Moçambique experiências de casos chamados de sucesso, ou bons casos, ou pelo menos têm uma probabilidade de crescerem de uma forma sustentável. Se olharmos para as estatísticas, vemos que na área da produção, aqueles produtores que o governo considera chamados emergentes, portanto, são os produtores que já têm um pacote tecnológico mais elevado, portanto, um maior uso de insumos, né? Já têm rendimentos acima da média, portanto, já têm rendimentos que se aproximam aos rendimentos a nível regional, né? Eles ainda são uma pequena minoria, não chegam a 15%, de acordo com as estatísticas do próprio governo. Agora, se tu olhas onde é que eles estão, né? Quem são esses produtores, muitas vezes tu vês que eles estão associados a uma cadeia de valor agrícola muito mais avançada que a maioria das cadeias de valores de Moçambique são básicas. Estamos a falar, por exemplo, do caso do algodão, do caso do tabaco, do caso do açúcar, do caso dos gergelins e das sojas. E vemos, portanto, um denominador comum nesta cadeia, em que temos, portanto, um agroprocessamento ou temos uma grande... há uma forte percentagem da produção que vai para a exportação. Então, isso é um tipo de sinergias que se podem desenvolver, mas é apenas um tipo, E eu acho que é preciso também, é fundamental, se Moçambique vai crescer, que
O crescimento, a imigração da população rural para a urbana também vai até o nível dos distritos. As pessoas saem das suas localidades, vão à sede e depois imigram para as cidades. Né? É fundamental que se encontrem políticas que incentivem que o milho que é produzido na Machamba é processado a nível da localidade para começar a alimentar os consumidores urbanos. O arroz que é produzido nas Machambas é processado a nível local para alimentar também esse crescimento urbano. E eu não estou aqui a falar de investimentos só de grande escala. Eu estou aqui a falar de investimentos de pequena e média escala que acontecem a nível das outras regiões da África. Né? Seria muito interessante que Moçambique, dentro de pouco tempo, se nós formos ao mercado de uma vila, de uma pequena cidade, nós pudéssemos ver o arroz moçambicano, o milho moçambicano, ou a soja, que neste momento só está muito virada para alimentar a indústria alimentar, mas que ela tem a ração animal, não é? A ração animal para a indústria da avicultura, mas que ela tem uma forte componente alimentar que se pode processar a nível local sem grandes investimentos. Na conferência alguém dizia porque é que nós continuávamos com o tomate a ficar estragado na época na época da colheita. Né? E, de fato, o que vai resolver esse problema não são só os grandes investimentos em termos da agroindústria, são também os pequenos investimentos de média escala que são necessários se multiplicarem para poder a indústria e toda a indústria agrícola, portanto, se desenvolver. Isso um pouco ligando com aquilo que o David falava sobre a necessidade de começarem a resolver os constrangimentos que nós temos, por exemplo, a energia. A energia ser disponibilizada a nível rural, ela é um catalisador muito grande para o desenvolvimento, mas ela não pode ser só disponibilizada em termos de quantidade, a qualidade conta o preço também e, sobretudo, aqui entra a questão de prioridades e sequências, quando nós fazemos programas, né? Porque não podemos fazer tudo de uma única vez. Então é preciso ver onde é que nós temos os maiores, onde é que o mercado está a chamar com muito mais força. Talvez sejam esses os primeiros polos que a gente deve atender e ir crescendo gradualmente, porque os mercados vão se desenvolvendo. Né? Quem fala de energia, bom, a educação, naturalmente, é a base para todo. É a base para o nosso desenvolvimento e para o nosso futuro. Né? Muito obrigada, doutora Marianita Deno. Professor Rafael Weyan, a doutora Marianita focou aqui um aspecto que tem a ver também com a análise que se faz da cadeia de valor do setor agrícola em Moçambique, que está muito concentrada na produção e não tanto na parte do processamento e da comercialização, que é onde está a maior rentabilidade, não é? Este deve ser um dos caminhos, agora, olhando para as soluções? Eu não tenho a menor dúvida que tem que ser um dos caminhos. Como se dizia aqui, se nós não processamos, alguém processa. Alguém deu o exemplo do café, podemos falar do cacau, não aqui em Moçambique, mas, por exemplo, todo o cacau que é produzido na Costa do Marfim é processado na Suíça, na Bélgica. Aquelas pessoas não têm, nem sequer conhecem o que é o cacau. Então, ao venderem matéria-prima bruta, não agregam valor, então vendem, o professor Mosca dizia, vendem a $1, mas quando o café vem no Starbucks está a $70 o quilo, né? Então, esta é uma via, mas a via não, como dizia a Anita, não é só através da grande indústria. É chocante que o nosso país é o único que não utiliza as oportunidades de... Alguma coisa está a falhar na nossa política de agroprocessamento. Em toda a volta, na Suazilândia, no Zimbábue, na Tanzânia, no Malawi, todos têm pequenas fabriquetas de qualquer coisa. Quer dizer, aqui há alguns exemplos. A STV entrevistou o Gutsamba, mas são pequenas, são muito pequenas aquelas iniciativas. A Gutsamba é uma empresa de agroalimentar, uma pequena indústria agroalimentar. Sim, mas que incentivos são necessários colocar?
como é que podemos fazer 1000 gutsambas, 1000 pequenas fabriquetas daquelas. Tentamos fazer o agroprocessamento na indústria do caju, alguma coisa também não andou certo e estamos voltando para estaca zero. Mas não há dúvida que essa será o caminho. Porque ela também é uma alavanca, o agroprocessamento vai ser uma alavanca. Neste momento há um problema, é que mesmo a grande indústria que está aí não consegue ter volume suficiente e consistência de abastecimento, porque não há produtividade. Mas ela é uma alavanca, certamente. Aqui os exemplos da produção sob contrato, o tabaco, o algodão que a Anitta mostrou, são exemplos claros de como, quando há um processador e esses processadores também cobrem aquelas falhas de mercado, no fornecimento de insumos, na compra do produto, na assistência técnica, a coisa funciona. É perfeito? Não é, porque é um sistema monopsônico e os produtores não têm capacidade negocial, então saem um pouco em desvantagem aqui no preço. Portanto, nós vemos, eles podiam e deviam ter maior rentabilidade. Agora, talvez o exercício que nós temos de fazer é como é que nós fazemos com que a associação de produtores também possam ter processamento da sua produção, ou que seja favorável, quer dizer, mas é necessário pensar nisso. Mas eu queria também levantar duas coisas que me esqueci na área de... faltou no balanço, a produção ou a função do fator terra, e falou-se muito pouco de terra nesta coisa. A única pergunta que ficou, e é válida, e é necessário refletir profundamente, é se Moçambique vai ser sempre um produtor de alimentos. A questão é que modelo de produção de alimentos, quem é que vai produzir alimentos? Vamos ser um celeiro de alimentos para o mundo, ou vamos ser uma colónia de produção de alimentos para o mundo? Então, dependendo das escolhas que nós fizermos, vamos acabar num ou no outro sítio. E, naturalmente, o trabalho, e aqui queria salientar a questão da educação, que é extremamente importante, particularmente por estarmos numa universidade. A educação é extremamente importante, mais do que, se calhar, os outros fatores todos. A terra. Na cultura hidropónica, quase que não se utiliza a terra, mas o conhecimento está lá. A educação do homem está lá. Os níveis atuais são perturbadores. Se olharmos para os índices de desenvolvimento humano recentes, estamos com um nível de educação expectável de 3,2 anos. Ou seja, no final, uma pessoa em Moçambique espera-se que tenha apenas terceira classe. E temos estado a saber que a qualidade do nosso ensino é tão baixa que na terceira classe as pessoas não sabem ler nem escrever, não sabem contar. Então, um papel, queria sublinhar o que o professor David disse, o papel fundamental do Estado é prover educação de qualidade para as pessoas. E, sobretudo, criar essa capacidade, não só humana, mas capacidade social, o capital social, para que as pessoas possam se organizar em associações, em cooperativas. Não ao nível de associações e cooperativas que temos visto hoje, que se formam grupos de indivíduos à procura de um donativo, de um dinheiro, ou para outras motivações. Obrigada, professor Rafael Ayane. O professor Rafael pode enganar os mais distraídos porque tem uma postura muito suave, mas deixou aqui uma pergunta muito forte. Vamos ser um celeiro ou uma colónia de produção de alimentos? Fechamos o programa com esta provocação e agradecemos muito aos nossos convidados por esta ajuda na análise dos resultados da Conferência MOSEF sobre os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Continua a acompanhar as novidades do MOSEF através das nossas redes sociais, facebook.com/MOSEF.